Volkswagen do Brasil resgata a sigla GTS dos Passat e Gol esportivos dos anos 80 e apresenta em novembro de 2019 os detalhes das versões finais de produção GTS esportivas do Polo e do Virtus. Esses dois modelos, o Polo e o Virtus GTS, chegarão ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2020 com motor 1.4 Turboflex de 150 cavalos, associado sempre com transmissão automática de 6 marchas. Esse modelo que está sendo mostrado nas imagens é o Polo GTS, mostraremos também o Virtus GTS. Então essa dupla Polo e Virtus GTS já em configuração de produção ainda não tem preço definido, mas especula-se que quando eles chegarem às concessionárias aí no começo de 2020, o Polo GTS deve ter preço em torno de R$90 mil em configuração única, enquanto que o Virtus GTS especula-se algo em torno de R$100 mil. Então as duas versões são esportivas do hatch e do sedã e adotam elementos de design do Polo GTI oferecido na Europa. Esses faróis de LED com sistema de posicionamento diurno integrado são oriundos do Polo GTI. A grade dianteira, esse modelo ele vem com rodas de 17 polegadas, tem elementos aerodinâmicos na parte lateral inferior, tem também novas lanternas com elementos internos em LED, sigla GTS posicionada na parte inferior esquerda e uma ponteira dupla de escape também na parte inferior esquerda. Aí os elementos aerodinâmicos adicionais que são colocados no Polo GTS, assim como esse aerofólio na parte superior da vigia com um elemento em preto Black Piano. O Virtus GTS, eles adotam a mecânica que é tradicional, esse motor 1.4 TSI de 150 cavalos, 25,5 kgfm com câmbio automático, é o mesmo adotado no T-Cross Highline. Inclusive, segundo a Volkswagen, as relações de marcha são exatamente as mesmas. Porém, no caso do Polo e do Virtus GTS, teve uma alteração em termos de mapa de injeção e de resposta do acelerador, tornando esses modelos mais responsivos e mais esportivos. Então, o Virtus GTS aí também, o mesmo farol de LED com sistema de posicionamento diurno, faróis de neblina exclusivos, essa parte inferior da grade dianteira é completamente nova, assim como rodas. Na lateral você tem o emblema GTS posicionado no paralama, os retrovisores pintados em Black Piano com elementos indicadores de direção incorporados. Então, além desses aspectos estéticos, a Volkswagen promoveu também um ajuste em termos de suspensão, tanto para o Polo quanto para o Virtus GTS. Então, teve um ajuste mais propício para performance, mais firme, o que reduz a inclinação da carroceria, e também um modelo traz aí esteticamente na traseira, principalmente no caso do Virtus GTS, esse aerofólio. Então são carros aí com alguns detalhes em vermelho, uma faixa vermelha na dianteira, rodas de 17 polegadas, uns kits aerodinâmicos, elementos exclusivos, inclusive nos para-choques na parte inferior dos para-choques traseiros, dando esse aspecto, produzindo um rebaixamento visual dos dois carros. Então eles têm um aspecto mais esportivo, sem que tenha sido adotado medidas no sentido de reduzir a altura livre do solo. Aí a lanterna do Virtus GTS, e um aspecto interessante é que não há um emblema Virtus, apenas GTS, tanto no Polo quanto no Virtus GTS. Agora o interior dos dois modelos muito similar, uma caracterização interna completamente em preto, com alguns detalhes em cinza escuro, uma central de informação e entretenimento com tela de 9 polegadas sensível ao toque. O volante não é o mesmo do volante do Gol, do Polo GTI ou do Golf GTI, é um volante igual a das versões Highline, porém vem com um cluster de instrumentos totalmente digital, Active Info Display, também com caracterização exclusiva dessa versão GTS, que é bem mais esportiva. Especula-se que não haverá ainda nessa etapa inicial de lançamento pacotes de opcionais. Então, tudo isso que está sendo mostrado farão parte, provavelmente, da configuração de série, tanto do Polo quanto do Virtus GTS. Aí a manopla de transmissão automática de 6 marchas é o mesmo câmbio Aisin utilizado no T-Cross Highline, com a mesma relação de transmissão, e alguns elementos aí no interior do painel, alguns elementos em vermelho circundando as saídas de ar, um emblema GTS na parte inferior
do volante, que tem uma base achatada, e essa central de informação e entretenimento conta ainda com possibilidade de modos de condução. Agora, os bancos são completamente outros, são bem mais anatômicos, com um emblema GTS incorporado na parte central, uma caracterização bem mais esportiva que lembra aqueles bancos Recaro que eram adotados tanto no Passat quanto no Gol GTS e no Gol GTI, que foi vendido no Brasil nos anos 80 e 90. Então, um aspecto aí bem esportivo, uma padronagem aí com algumas costuras em vermelha, um pouco discretas. O interior tem um revestimento de teto totalmente em preto. Então, os dois modelos, Polo e Virtus GTS, chegam ao mercado aí em 2020.